Tudo bem. Então, oficialmente, uma boa tarde a todos. Já estamos aqui gravando e teremos nos próximos minutos uma conversa sobre um assunto que ele é muito pouco discutido aqui no Brasil, principalmente, né? A Gestalt-terapia brasileira, ela tem um certo fluxo, né, de produção teórica e de formação profissional que acaba privilegiando alguns autores, né? Nós temos muitos autores super interessantes na Gestalt-terapia, em vários países, aqui também no Brasil, temos pessoas incríveis, mas acabam que, né, algumas pessoas são mais privilegiadas com atenção, com determinado foco, e eu acredito que também, quando a gente considera as raízes da Gestalt-terapia, esse fenômeno acaba acontecendo, né? Pela leitura de alguns de nós, damos preferências para alguns pontos de sustentação, alguns pontos teóricos e práticos. E a proposta para a nossa conversa da próxima hora é justamente tratar de um dos assuntos que nem sempre é um assunto privilegiado, né? Porém é um assunto de igual importância, e acredito que a gente poderia mudar a condição da abordagem desse tema, né, aqui no Brasil, porque é algo que a gente já está começando a ver em alguns outros países. Então acredito que a gente igualmente poderia fazer uma mudança aqui nesse sentido, né? Bom, então para a gente poder começar a nossa fala, né, e as nossas atividades, eu gostaria de convidar vocês para a gente fazer um pequeno exercício. Tudo bem? Nós vamos começar com um pequeno exercício. Vamos lá, então. Primeira coisa é a gente poder ver como que a gente está. Como é que você está aí agora? Então, eu queria que a gente tirasse 2 minutos para que a gente pudesse voltar a atenção para a gente mesmo. Voltar ao encontro de nós mesmos. E sentirmos como que a gente está agora, nesse momento. Então, nós vamos tirar 2 minutos para ficar em silêncio. E aí, aproveitando uma prática que me é comum, né, alguns daqui dos presentes já conhecem esse instrumento que eu gosto de usar. Eu vou tocar um sino e no início e no final da atividade, agora, desses 2 minutos. E se você quiser, você pode tirar esses 2 minutos para ficar de olhos fechados ou de olhos abertos. Mas o meu convite principalmente é para que você possa voltar e reconhecer como é que você chega aqui hoje para essa nossa conversa. Ok? Então, vou tocar o sino agora no início e mais ao final eu vou tocar novamente o sino. Tá bom? Então, vamos lá.
Então você pode vir chegando no seu tempo, do seu jeito. Uma vez agora que já consegue reconhecer melhor, perceber melhor como que você chega para a nossa conversa. Bom, hoje nós vamos conversar sobre alguns pontos, né? Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre as nossas raízes na Gestalt terapia, uma mudança de visão, né? Uma visão não colonializada ou menos colonializada, se eu posso dizer assim, né? E após isso, eu vou falar um pouquinho sobre yoga, budismo, taoísmo, o zen budismo, né? Primeiramente eu vou falar do budismo no sentido mais geral, depois mais especificamente do zen budismo e alguns diálogos que são possíveis com a Gestalt terapia, tá? Esse é o nosso fluxo da conversa de hoje. Bom, vamos reconhecer aí as nossas influências, né? Uma pessoa aqui levantou a mão. Bernardo, se você quiser falar, é só você usar o chat, tá bom? Eu vou pedir para vocês, só para vocês mandarem, se tiverem algumas perguntas, mandarem no chat, e assim que eu terminar a minha exposição, eu tiro as dúvidas de vocês e entro em alguns detalhes, tá bom? A gente vai adotar esse formato somente pelo bem do fluxo aqui da live. Tá, então ao final eu tiro as dúvidas de vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem algum esclarecimento. Então, seguindo aqui, né, quem chegou aqui antes da gente, né? Quem são os nossos ancestrais? Se a gente for considerar as bases da Gestalt terapia, a literatura mostra para a gente, né, diversas influências. A Gestalt terapia ela é muito interessante, assim como várias outras escolas que a gente tem, que são escolas de terceira força, em meados do século passado, elas são escolas que surgem a partir da contribuição de vários autores, né? E a Gestalt terapia, em especial, ela é um desenvolvimento a partir de muitas pessoas, né? Por mais que a gente historicamente destaque Fritz Perls, e aqui no Brasil a gente dá talvez um excessivo foco no Fritz, né? Eu acredito que talvez por um déficit de formação de muitos profissionais no Brasil, né, que acabam elegendo Fritz Perls como autor preferencial para sua leitura e não dão atenção a outros autores da Gestalt terapia, né? E ele é muito famoso por conta dos vídeos de atendimento, né, vídeos de workshop, mas temos diversas pessoas que vão contribuir para o nascimento da Gestalt terapia, e eu diria que talvez mesmo desde o começo, né, a Gestalt terapia ela não nasce somente com Fritz, porque até mesmo o descontentamento com a psicanálise e a reflexão que foi feita, né, da oralidade, do mecanismo de agressão, não é uma ideia unicamente dele, mas uma discussão de Fritz com Laura, né, ainda na década de 30.
E na virada da década de 30 para a década de 40 também, a gente já vê um percurso do Paul Goodman estudando psicanálise por conta própria, né? Ele não tem formação formalizada, né? Em psicanálise, mas o Goodman já estudava um pouco de psicanálise e ele chegou a fazer um acompanhamento com Alexander Lowen durante um tempo, antes de também, né, ter atendimentos com a Laura. E o Paul Goodman também já vinha numa reflexão, ainda sem encontrar o casal Pearls, né, já vinha numa reflexão também sobre o seu descontentamento em relação a algumas brechas que ele via na psicanálise, né, e algumas possibilidades de contribuição através de Reich, enfim. Laura e Paul já tinham contato com algumas coisas, né, já tinha alguma leitura de filosofia oriental. Um dos membros do grupo dos 7, que era um grupo que se encontrava na casa de Fritz e Laura, e foi dali, de toda essa discussão do grupo dos 7, que se desenvolveu a Gestalt terapia, além de uma sistematização que o Paul Goodman fez a partir de alguns escritos de Fritz, né? Mas a gente tem que também levar em consideração a contribuição desses autores durante esse período de um grupo de estudo e de discussão, né? A gente também tem ali um aporte, né, do Paul Weiss com o Zen budismo, né? E Paul Goodman já tinha também algum contato com o taoísmo, com o Zen budismo, e Laura também, já pelo que parece no registro que a gente tem na literatura, também tinha algum contato com o taoísmo, né? Tinha alguma noção de taoísmo. E isso vai se somar, né? Além de uma formalidade de formação do casal Pearls, né, em psicanálise, e a Laura especificamente com a formação dela em psicologia da Gestalt, né, e Fritz por ter trabalhado com Goldstein, que foi através desse trabalho com Goldstein que ele conheceu a Laura, né, com a teoria organísmica. Enfim, todas essas influências realmente incidem sobre a Gestalt terapia, né? Essas teorias formais, se a gente pode assim dizer, acadêmicas e clínicas, algumas delas, né? Mas junto a isso nós temos alguns outros conhecimentos que vão convergir para a formação da figura que é a Gestalt terapia, né? Então, nesse processo de formação da figura, né, também temos algumas contribuições da experiência da Laura com dança, né, com música, a experiência de Fritz com teatro, né, e esse conhecimento que eles, de certa forma, tinham, né, essas noções que eles tinham a respeito de yoga, de zen budismo, de taoísmo. Então, essas são raízes que vão estar aparecendo desde o começo da Gestalt terapia, né? Em alguns momentos a gente tem menção explícita, né, a essas contribuições, a essas tradições, mas em grande parte não há menção explícita. Quem tem um pouco mais de conhecimento dessas tradições consegue reconhecer nas entrelinhas, né, como que essas raízes acabam por influenciar a formação desse pensamento gestáltico. Bom, e talvez por que a gente tem uma certa dificuldade de reconhecer essas raízes, né? Talvez, e aí é uma hipótese minha, porque a gente tem um pensamento ainda muito atravessado por aspectos coloniais, né? Quando a gente pensa em filosofia, a gente sempre pensa na Europa. A gente sempre pensa nos gregos, nos autores latinos, né? Nos autores medievais europeus, enfim. É muito difícil a gente imaginar uma filosofia indígena brasileira ou uma filosofia africana,
né? Que talvez esteja inerente às diversas etnias desses povos, como na Oceania, enfim. Da mesma forma também a gente acaba por nem sempre considerar uma filosofia outra, né, que não seja necessariamente europeia, então isso realmente é um problema que a gente tem. Essa é a minha tese. E é muito comum a gente, quando fala de filosofia, né, aqui no Ocidente, lembrar do iluminismo, né? A gente sempre fala de um humanismo que acontece ali a partir do Renascimento, né? Quando inicia-se o processo de navegação, né? Algumas alterações econômicas, políticas e culturais importantes, né? Então ali a partir do Renascimento, por volta de 1500, e claramente, né, formalmente o iluminismo ali a partir do século XVIII. Mas se a gente for verificar a história e ver a história do sul, sudeste e leste asiático, nós temos também autores, né, que fazem um movimento muito parecido muitos anos antes. Talvez até mesmo na Europa a gente possa reconhecer um movimento de um certo iluminismo muitos anos antes. E quando falo muitos anos antes, são aí 500, 600 anos, 700 anos antes da Era Comum. Ou seja, por volta de uns 2.500 anos atrás, a gente já tinha, né, ali um certo movimento. Então, a gente pode ver que, mesmo se a gente considerar autores que seriam ocidentais, né, a gente reconhece ali o movimento dos pré-socráticos, né, a própria Grécia clássica, nós temos alguns movimentos no Oriente Médio, né, com os zoroastras, com os judeus, né, durante o período de composição do Deuteronômio, né. Nas sociedades do Sudeste Asiático, a gente também vê um movimento, né, na sociedade indiana, tanto com o pessoal que estava propondo uma reforma aos escritos védicos, né, Mahavira com o jainismo, ali na região mais da Ásia Central, na China, né, com Confúcio, Lao Tzu, Zhuangzi e alguns outros autores, e também ali no subcontinente indiano com o Siddhartha Gautama, né, e o budismo. Essas são ideias que são defendidas por um historiador bastante importante, né, que é o Sir Arnold Toynbee. E é uma contribuição que ele faz, né, dessa reflexão a respeito de um certo movimento, né, iluminista ali que propõe mudar um raciocínio, né, que é em grande parte mitológico, né, uma referenciação mitológica, teológica e o início de uma produção filosófica e científica, né? Então tem mudanças importantes no desenvolvimento de conhecimento tecnológico, né? Aspectos sociais, culturais, econômicos, políticos aqui nesse período, né? Todos esses reformistas, né? Todos esses autores que vinham ali propor, né? Algumas mudanças, eles fazem isso a partir de governos bastante autoritários, militares, que prezavam a separação entre grupos sociais, né? Existia uma organização política que dava áreas de uma participação democrática, quando claramente isso não acontecia, né? Um descolamento dos aspectos simbólicos, né, representativos daquelas populações em relação à prática cotidiana, né? Então claramente existia uma formalização do ritual,
né, dos rituais cotidianos de marcação de tempo, de marcação de papéis sociais, e esse formalismo era a prática pela prática e não mais pelo significado da prática, do sentido da prática para aquela população, né? E também um certo processo de alienação cultural e de intensificação da exploração da mão de obra de alguns por, por poucos. Então, diante desse contexto, a gente tem ali um certo movimento de um iluminismo, né, uma mudança de uma fase mais mitológica para uma fase filosófica, se a gente pode dizer assim, né, uma reorientação da produção do conhecimento. E todos esses reformistas, todos esses autores ali, de alguma forma, propunham, né, que mudasse, que se mudasse a atitude perante aquelas práticas culturais, né, a compreensão de um mundo, da organização social, enfim. E aí eles, né, tem todo um discurso voltado para a mudança da sensibilidade moral, né, uma retomada do aspecto humano, da importância de cada uma das pessoas, né, um incentivo ao desenvolvimento pessoal através da transformação interior das pessoas, enfim, todo um esforço, uma defesa para uma mudança de referências e reinterpretação da maneira daquelas sociedades funcionarem, né? Tudo isso somado a uma ideia de melhoria das condições de vida dessas pessoas, né? Não só no sentido interior, né? Mas também exterior, das relações sociais no sentido mais largo. E é interessante assim a gente imaginar a contribuição de todos esses autores, né? E tentar pensar como que dentro das suas culturas as propostas que eles trazem são propostas que a gente poderia dizer que convergem em diversos pontos, né? É difícil a gente dissociar esses aspectos. Então, são sempre proposições, são sempre contribuições que falam de uma nova maneira de ver o mundo e de escrever esse mundo e de experienciar esse mundo. É uma proposta que traz novas ferramentas filosóficas, né, e trazem novas argumentações lógicas, novas formas epistemológicas, né, de produção de conhecimento, enfim, né, são novas formas de produzir tecnologia, são novas formas também de se relacionar com o todo e com o sagrado. Então, se a gente fosse num certo formalismo aqui pensar, né, todas essas propostas desses diversos autores têm, de alguma maneira, entrelaçadas ideias que são relativas a ideologias, a epistemologias, a aspectos antropológicos, sociológicos e psicológicos, né? Então, são autores que trazem proposições de uma teia, né, de um emaranhado aí que, se a gente fosse destrinchar, a gente poderia tirar, né, que aqui tem uma epistemologia, uma antropologia, uma ideologia, uma sociologia, uma psicologia na fala desses autores, né? E muitas vezes alguns desses autores a gente tende a entender eles talvez mais num viés político, talvez num viés mais filosófico, epistemológico, talvez mais voltado para a lógica, talvez mais voltado para uma sociologia, uma antropologia ou até mesmo uma psicologia. E alguns desses autores, às vezes, a gente reconhece eles através de uma perspectiva mais teológica religiosa. Mas é bem certo que, se a gente estuda a fundo todos daquele período, é difícil a gente distinguir essas várias contribuições, né? Na verdade, eles falam sobre tudo isso ao mesmo tempo. Uma vez que é difícil a gente separar essas coisas, a gente faz uma separação mais por cunho didático, né? Então, o conhecimento produzido por eles, né, sempre vai estar tocando em aspectos políticos, ou seja, de organização social, né, científicos no sentido de produção de conhecimento, e também de alguma forma em aspectos religiosos, uma vez que eles falam não só da relação política das pessoas entre si, mas da relação com a natureza, da relação com o universo como um todo.
talvez essa nossa dificuldade para compreender, né, esses autores a partir desse emaranhado que forma, né, o tecido do discurso deles, é porque claramente no Ocidente contemporâneo, em contraposição a um Oriente tradicional, e aqui eu peço desculpa se eu estou sendo um pouco pasteurizado em fazer esse tipo de afirmação, mas é só realmente por uma questão de argumentação didática, né, para simplificar a minha explicação. Mas claramente a gente consegue ver que tem duas perspectivas, duas propostas diferentes do Ocidente contemporâneo, né, a ideologia vigente na nossa cultura hoje e do Oriente daquele período, né. Hoje, a nossa cultura claramente ela privilegia o indivíduo, né? O foco é em ser feliz, a gente tenta a todo momento evitar a dor e a gente busca o prazer, né? Então, nesse momento, por exemplo, que a gente está em distanciamento físico, né? A gente vê que as pessoas têm dificuldade, né? De contribuir para o coletivo. E aí, cada um de nós pode fazer um exame interior e pensar assim, né, o tanto que a gente contribuiu para esse distanciamento de fato, né? Quantas vezes a gente furou esse distanciamento. E em alguns momentos que eu precisei sair de casa para ir no supermercado ou buscar um documento no consultório, né? Enfim, circulando pela cidade, deu para ver muito bem pessoas aí pensando no individual, né? Eu preciso sair de casa, mas não porque precisava ir trabalhar, né? Como alguns, mas porque, né? Poxa, eu mereço, né? Eu mereço ir até a praia. Por que que a academia está fechada? Eu estou pagando a academia e coisas do tipo, né? Então a gente tem aqui no Ocidente claramente um determinado viés cultural, né? Além de toda a nossa ciência, né? Que evita a morte, que evita o envelhecimento, né? Essas dificuldades que a gente tem com questões que são cotidianas, né? Em alguns países a gente vê claramente uma epidemia, né, de uso de analgésicos e analgésicos cada vez mais potentes, né, opioides, enfim, né? Então existe um foco diferenciado, né? Um foco que também por um lado é um foco muito curioso, né? Porque ele não preza por coisas tangíveis, é um foco que é bastante subjetivo, né? Porque o que é felicidade, o que é dor, o que é prazer, né? Tem um aspecto bem imaterial disso daí. E como é subjetivo, como não é tangível, não é material, né? As pessoas nunca ficam finalmente felizes, né? Porque nunca chega lá, porque não tem nenhum parâmetro, né, concreto. Esse parâmetro o tempo inteiro muda, ele é muito volúvel. E, em contraposição com essas outras sociedades, a gente vê que o foco é muito mais social, né, é um compromisso com todos, é um compromisso com a sociedade, né? Tanto é que em algumas culturas a gente vê claramente que as pessoas negam a si mesmo para a reafirmação de todos, né? E por conta até de um contexto geográfico, histórico, são sociedades que claramente vão privilegiar, né, questões mais práticas, né? Quais são os benefícios de algumas atitudes, uma vez que poderiam levar à sobrevivência, né? E agora, como a gente vive parte da nossa população, né, pelo menos a parte que controla os meios produtivos, não tem nenhum risco de subsistência, né? A gente, na sociedade contemporânea ocidental, a gente tem outros vieses, né, que são muito mais abstratos, uma vez que a gente não tem risco de sobrevivência, né? Então, é uma lógica, né, quem controla os meios de produção que acaba veiculando aí. Mas, bom, né? Então, a Gestalt terapia, então, ela recebe algumas influências, como eu havia falado agora há pouco, né? Do Zen budismo, do taoísmo, muito claramente, mas a gente tem que lembrar que anteriormente, né, existem raízes
ainda mais profundas dessas influências. A gente poderia talvez fazer um recorte até uma filosofia pré-clássica indiana, né, na qual os autores ali dos Vedas, né, falavam de 4 tempos, de 4 momentos. 3 deles a gente poderia considerar como filosofias do tempo, né? Um momento no qual na nossa vida a gente é aprendiz, então a gente está conhecendo sobre o mundo, desenvolvendo capacidades para poder trabalhar, né? Numa determinada ocupação, profissão. Depois nós constituímos família, procriamos, né? Mais adiante nós já temos, vamos dizer assim, a vida ganha num certo sentido, né? Tudo isso já está bastante constituído e aí nós talvez começamos a nos dedicar um pouco mais à comunidade e talvez definir mais claramente um propósito de legado. E um quarto tempo, que seria o tempo da eternidade, né, no qual a gente se prepara para a morte e para tudo que está além disso daqui, né, que seria ali o momento de se preparar para a eternidade, né, para estar fora do tempo. E claramente a gente consegue fazer um destaque ali, né, nessa prática para a eternidade. A gente pode fazer um recorte no qual a gente identifica o yoga como uma metodologia, né, que prepararia para esse momento. E eu queria defender com vocês aqui a ideia de que o budismo é uma forma de yoga, tá? Bom, o yoga ele tem, né, enquanto tecnologia psicofísica, né, enquanto uma proposta de crescimento de cada um de nós, né, ele se divide em diversas práticas, né, em diversas atividades, que eu não vou entrar aqui em méritos no momento, mas a gente pode destacar que parte dessas práticas, e uma parte bem pequena, né, é o uso de técnicas meditativas, né? E aí é que entra este cidadão, Siddhartha Gautama, né, que vai estar desenvolvendo a partir de uma parte bem pequena, né, do yoga, ele vai estar desenvolvendo uma proposta, né? Gautama, ele, enfim, tem toda uma história, né, que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas reza os registros de que ele vem de uma família de nobres, né, e o pai tentou evitar que ele tivesse contato com o mundo por conta de uma profecia, né, de um religioso da época. Mas, enfim, este rapaz que era um príncipe, ele acaba indo ao mundo, vendo como é que as coisas acontecem num determinado dia, e ele se dá conta de que a vida não é o luxo do palácio, né? Enfim, ele vai se dedicar a práticas iógicas durante algum tempo, até que, e práticas muito severas, até que em determinado momento ele se dá conta de que aquela metodologia não era satisfatória. Então ele abandona o grupo com quem ele pratica e se senta debaixo de uma árvore e fica ali durante um tempo meditando. E após um certo tempo de meditação, ele se dá conta das marcas da existência e das características do mundo, né, de como que as coisas funcionam. Então, ele se dá conta, e ele traz isso nos seus ensinamentos, de que a vida ela é marcada por 3 coisas, né? A existência é marcada por 3 coisas. Uma delas é a insatisfação, né? A impermanência e a não existência de um eu fixo e isolado. E ele vai dizer que a insatisfação ela faz parte da vida, né? Ela nasce dos desejos egóicos individuais, porém a insatisfação ela pode ser extinta, ela pode acabar. E uma saída para resolver isso é a partir de uma metodologia que ele propõe, que é conhecido como caminho óctuplo. Bom, isso lá na frente vai desembocar na Gestalt terapia de alguma forma, tá? Contemporâneo a ele, nós temos também alguns outros autores na China, ali na Ásia Central, né?
E eu vou passar aqui rapidamente por alguns deles. Né? Um que eu gostaria de citar, bastante conhecido da gente, é o Confúcio. Né? O Confúcio, ele é um autor que vai, naquele período também, né, propor uma mudança de uma explicação mitológica teológica para uma uma proposta um pouco mais pragmática, né, tangível e social. Né? Confúcio, ele era um contratualista, se a gente pode dizer assim. Ele acreditava que era importante existir um certo controle social, né, e um esvaziamento do eu individual em prol da sociedade, muito parecido com aquele terceiro momento, né, da referência indiana. Um outro autor também que é bastante conhecido pela gente é o Lao Tzu. Né? Lao Tzu, ele talvez incida um pouco mais sobre a Gestalt terapia. O Lao Tzu é um dos autores que vai estar lá na China discutindo sobre opostos e polaridades. Né? Então, é muito inerente na filosofia chinesa, né, desse período, principalmente no sul da China, nas províncias do sul da China, essa descrição sobre polaridades. Né? Na filosofia chinesa, era comum, naquele período, que o importante era poder descrever o mundo, a natureza, o universo, de maneira apropriada. Né? Então, essa identificação e a nomeação das coisas e a formação de pares e polaridades, né? Ou seja, você não consegue identificar uma coisa sem a outra. Eu não saberia dizer o que é o dia se não tivesse a noite em contraposição, ou eu não saberia dizer o que é a vida se não tivesse a morte. Enfim, então a gente sempre trabalha minimamente com polaridades, né, com opostos. Isso facilita a nomeação das coisas. Né? Agora, o conhecimento, de fato, né, estaria muito além disso. Na verdade, o conhecimento estaria além dessa dualidade, dessa polaridade. O conhecimento, de fato, né, o conhecimento perene, ele vai existir quando a gente ultrapassa essa necessidade de nomeação, né, e talvez nem precisamos mais nos refrear para não nomear. Né? Enfim, então ele é um autor bem interessante aí que de alguma forma vai incidir sobre a Gestalt terapia, né? E também vai ter uma influência aqui no budismo, né? Uma vez que o budismo sai da Índia e chega na China, tem alguns sincretismos aqui com essa lógica também do Lao Tzu. Um outro autor que não é muito discutido, né, aqui no Brasil, e talvez até mesmo fora, ele vem ganhando um pouco mais de força de um tempo para cá, que é o Zhuangzi. Né? Zhuangzi, claramente eu consigo verificar que tem ali alguns aportes que influenciam na Gestalt terapia. Né? Zhuangzi, ele fala sobre 3 atividades que caberiam ao sábio, né? Um é discriminar, né? Então fazer esse reconhecimento das várias coisas que existem aqui, né? E aí discriminar quais são aquilo que está posto para que se possa escolher e aí então se comprometer em investir num determinado caminho. Né? Isso também daria para a gente discutir com as funções de self, por exemplo, em Gestalt terapia. Né? Uma vez que também em Gestalt terapia a gente entende que não existe um caminho único, mas existem vários caminhos que são possíveis. Né? Gestalt terapia, reconhecidamente, ela se alinha com a ideia do acolhimento do diferente, né? Com um certo desapego de configuração, né? Que a gente conhece como indiferença criativa. Né? Enfim, então também aqui a gente vê que é possível algum diálogo com autores como esse. Né? E muito claramente com o Zen budismo, né? Que declaradamente aí através de Paul Weiss chega para Fritz Perls, né? E também via Paul Goodman a gente vê que tem aqui algum aporte para as lógicas que a gente entende na Gestalt terapia.
Bom, eu estou trazendo aqui para vocês uma fala do Dogen, né? O Dogen, ele é o fundador de uma das escolas de Zen budismo japonesa, que é o Sotoshu, né? E aí quem é daqui do Espírito Santo, né? Não sei se já teve a oportunidade, mas assim que tudo estiver mais tranquilo, sugiro vocês fazerem uma visita no mosteiro que tem em Ibiraçu, né? E chegando lá no mosteiro, vocês vão ver uma placa que tem, né, com esses dizeres aqui, né, que falam que estudar o caminho de Buda é estudar a si mesmo é esquecer-se de si mesmo, esquecer-se de si mesmo é ser iluminado por tudo que existe, transcender o corpo e mente seu e dos outros. E aí nenhum traço de iluminação permanece e a iluminação é colocada à disposição de todos os seres. É muito interessante ver como que esse tipo de afirmação do Dogen, de alguma forma, se alinha com uma perspectiva de campo. Se de fato a gente adota uma perspectiva de campo em Gestalt terapia, a gente observa que existe um esvaziamento do eu, né? A produção da pessoa, né, enquanto comportamento, emoção, pensamento, né, é uma produção que é descentralizada, né, não é de responsabilidade da pessoa no sentido individualizado, mas é uma produção que acontece através de uma teia, né, de diversas variáveis, de diversas contingências e que produzem ali aquele fenômeno, né? Então fica é um tipo de afirmação muito alinhada com uma perspectiva de campo que a gente encontra em Kurt Lewin, por exemplo, que influencia a Gestalt terapia. A gente vê claramente na Gestalt terapia europeia, né? E aí por grande influência de Jean-Marie Robine, essa noção de self que de alguma forma se referencia aqui, né, por conta de uma leitura que Paul Goodman faz, né, com esse viés aqui do Zen budismo para a compreensão da produção dos fenômenos, né? E aí na própria palavra do Paul Goodman, né, se a gente puder ler Paul Goodman, né, e aqui no Brasil a gente não tem o hábito de ler Paul Goodman, infelizmente, né, até porque a gente não tem a obra dele em português. Esse é outro problema que a gente tem no nosso país, as pessoas não falam outras línguas, né? É muito raro as pessoas falarem de fato, lerem outras línguas de fato, né? A gente diz que fala outra língua, mas não fala, né? Não compreende de maneira adequada. Então, a gente acaba não tendo acesso a alguns autores que são extremamente importantes. Lembrar que Paul Goodman é um dos 3 autores do nosso livro seminal, né, o Gestalt Terapia, publicado em 1951. É um livro de Fritz Perls, Paul Goodman e Ralph Hathaway, né, PHG. Então, enfim, Goodman tem alguma produção que é anterior ao Gestalt terapia, no qual ele já faz alguma discussão da psicanálise, como eu havia comentado, né, alguma discussão do Reich, e também tem algumas publicações posteriores, né, no qual ele vai discutir alguns aspectos sociológicos, antropológicos e clínicos. E numa das coletâneas de produção do Paul Goodman, que é feito pelo Stoer, né, nós temos aqui esse texto, né, no qual o Goodman fala que Buda é awareness, e através da awareness chegamos ao não apego, e pelo não apego nós podemos ser moderados, escapar da nossa miséria e criar reativamente o mundo compassivo. Né? Então, assim, talvez por falta de acesso à leitura de alguns autores que são desenvolvedores da Gestalt terapia, a gente não reconhece, né, essas influências de outras filosofias que não as filosofias europeias, infelizmente. A gente não tem acesso a esses autores, né? Mas a gente consegue ver aqui, através de a retirada de um trecho, né, a citação clara, né, dessa influência de filosofia oriental. Né? Então, acredito que seja extremamente importante aí a gente estar
voltando-se aos nossos desenvolvedores, né, voltando a estudar Gestalt terapia talvez com uma nova atitude, né? Eu acredito que isso seja muito importante para a Gestalt terapia brasileira, né? E se a gente fizesse assim um apanhado de todas essas influências, né, claramente a gente vai ver a criação de um outro modelo, né, um modelo de campo, dialógico, né, e aqui é em hipótese minha ainda, né, eu ainda estou amadurecendo esse tipo de entendimento, né, é uma influência que a gente tem de diversos autores que convergem de alguma forma, né, mas que claramente mostram diálogos possíveis da Gestalt terapia com essas filosofias, né? Uma ideia de campo de originação que é interdependente, ou seja, né, a gente só pode entender um fenômeno no campo a partir da relação entre os vários elementos que estão presentes naquele momento, né? Uma ideia de que no campo essa emergência ela surge, ela aflora a partir de uma convergência de diversas contingências que são de ordem filogenética, transgeracional e ontológica, né? Claramente a gente vê, e isso é muito próprio na Gestalt terapia, né, até uma superação de uma ideia de mente, né? Em Gestalt terapia a gente não é mentalista, a gente não fica naquela discussão que tem uma dualidade psicossomática, né? Se a gente de fato adota uma perspectiva de campo, né, a gente extrapola até mesmo uma ideia de mente corporificada, que de alguma forma tem uma base em Merleau-Ponty na Gestalt terapia, né? Talvez alcançando de fato aí um self processual que está além do organismo, mas que se compõe na relação do organismo com o restante do campo, né? Então, o self processual que está ali realmente no entre, isso é muito afim com o taoísmo, com o zen budismo, né? Então a gente vê claramente que tem alguns diálogos aqui que são possíveis, né? E aí a gente poderia listar aqui diversos conceitos, né? Como essa ideia de não eu, de vazio, né? Poderíamos discutir o que é awareness, né? Enfim, tem diversos conceitos aí que poderiam ser discutidos. Bom, já quero deixar para vocês uma pista também da live que eu vou estar fazendo na quinta-feira, né? Então, o porquê da discussão desses autores e dessa filosofia horizontal, né? Oriental e horizontalizar, né, essa filosofia com a ocidental, botá-la em mesmo pé de igualdade. Bom, eu gosto de trabalhar com meditação, com mindfulness, né? Eu vejo claramente que há diálogos também da Gestalt terapia com essas raízes, mas um ponto que me é muito afim, né, pensando meditação e mindfulness enquanto experimentos, é que a gente vê claramente um crescente na produção, né, nos últimos anos, tem aumentado o interesse por pesquisar essas práticas, né? Essas práticas têm sido adotadas em contextos e com populações as mais diversas. Então, a gente já vê intervenções aí em escolas, em empresas, em presídios. Eu mesmo já fiz supervisão de estágio, de grupos de estágio meu em presídios, né? A gente vê também que existem alguns profissionais trabalhando com mindfulness associado com alimentação, né? Além de outras práticas que são práticas formais, mas práticas físicas, né, que a gente nem sempre associa com meditação e mindfulness, mas que tem a ver com isso, né, que são a prática de Hatha Yoga, né, de asana especificamente dentro do Hatha Yoga, né, Qigong, Tai Chi, Aikido, enfim, a gente poderia pensar aqui várias práticas, né, que também tem esse mesmo tom, né, de trabalhar com a presença, né, com ampliação de awareness, né, e claro,
sempre tomando um certo cuidado, porque a gente vê um grande mercado aí que a gente poderia chamar de Mac Mindfulness, né? Então, as pessoas ficam muito atreladas a uma apropriação que é indevida dessa discussão, dessas filosofias e dos desdobramentos em práticas, né? Bom, a gente pode ver também que o que a filosofia oriental defende, né? E aí eu entendo que a Gestalt terapia também segue esse mesmo rumo, é claramente a mudança, né, de uma perspectiva do fazer para uma perspectiva do ser, né? Quando eu falo da mudança do fazer para o ser, é não só o fazer pelo fazer, mas ser aquilo que você está fazendo, né? Nesse sentido de presentificação, né? E para que a gente possa, né, fazer essa mudança, né, e adotar um estilo de vida gestáltico, né, como diria o Cláudio Naranjo, a gente precisaria se atentar para alguns pontos, né? O Cláudio Naranjo falava que Gestalt terapia não é uma clínica, mas é uma transmissão de uma atitude. E eu vou ter que concordar com ele nesse sentido, né? Uma vez que a gente pode compreender a clínica psicológica como uma mudança de atitude, né? É sair de um sempre assim, óbvio, é claro que as coisas são como são, né? Talvez se a gente fosse fazer uma discussão a partir da fenomenologia, sair de uma atitude natural e abraçar uma atitude fenomenológica, né? Talvez a transmissão da atitude que o Cláudio quer falar é justamente essa, né? E aí no livro Velha e Novíssima Gestalt ele traz esses pontos, né? Então ele fala que para a gente ter um estilo de vida gestáltico, né? E no meu entendimento tem um alinhamento com essas filosofias, né? A gente precisaria viver agora, viver aqui, né? Experimentar o que é real, né? E não aquilo que é da ordem da nossa imaginação, da nossa fantasia, né? Evitar ficar pensando demais, julgando, comparando, projetando, né? Então, abandonar pensamentos que são desnecessários, né? Prezar pela expressividade, né? Então, é muito parecido com aquela ideia do manejo, né? Que o Fritz fazia de, ao invés de eu ficar aqui falando sobre a minha mãe, que eu fale com a minha mãe, por exemplo, e a gente faz uma intervenção com uma cadeira vazia, por exemplo, né? Um sexto ponto é a não restrição de awareness, né? Então, de fato, permitir-se ir ao encontro, né? E lançar a nossa consciência para que a gente possa tocar o que está acontecendo aqui, né? E nessas várias camadas de consciência, né? Então, poder tocar isso a partir de um aspecto sensorial, afetivo, cognitivo, com movimento, enfim, de maneira mais ampliada, né? Não tomar pessoas como referência santificada, né? Não ficar adorando uma pessoa enquanto modelo. Esse é um grande problema até dentro da própria Gestalt terapia, né? Muitos fazem isso com o Fritz, né? Não sei, eu tenho uma impressão de que o brasileiro adora elencar um santo para chamar de seu, né? Nós somos muito partidários ou futebolísticos, né? Então a gente gosta de pegar um autor e defender esse autor. A gente vê isso em várias abordagens clínicas na psicologia brasileira, porque se a gente for adotar um viés científico, é muito infantil, né? Faz parte da discussão científica, os autores se contraporem, e muitas vezes a gente usa 2, 3 autores ou mais autores, e não ficar privilegiando um só como se ele fosse o nosso grande guru. Esse é um problema que a gente tem principalmente aqui no Brasil, né? Então, não existe pessoa certa, não existe modelo, nem teórico, nem prático do cotidiano, né? Todas as pessoas são boas e más,
né? Então, a gente precisa tomar um certo cuidado com as nossas referências e como que a gente usa elas, né? O Cláudio fala da gente se responsabilizar pelo que a gente faz, e aqui é muito interessante porque mesmo que a gente adote uma postura, né, mesmo que a gente adote uma postura de campo, no qual tem um entrelaçamento das coisas e a gente é veículo dessas produções, né? Ainda assim a gente precisa se responsabilizar. E quando a gente fala de responsabilizar aqui, é se apropriar disso que a gente está fazendo, né? É diferente de se culpabilizar. Se responsabilizar é eu estar em observância, eu estar vigilante e eu estar investindo nisso que eu estou fazendo, né? Então, nesse sentido de responsabilização. E aí, claro, como a gente vai errar, né? A gente se aceitar como a gente é. Nada mais é isso do que a teoria paradoxal da mudança, que é um clássico da Gestalt terapia, né? Então, o Cláudio ele traz esses 9 pontos e eu acredito que isso tem grande influência de filosofia oriental, porque ele foi um profundo estudioso de filosofia oriental, né? Se vocês depois tiverem tempo, eu não sei o quanto que vocês conhecem Cláudio Naranjo, mas dá uma procurada, pesquisa um pouquinho sobre ele, né? É claro que a gestalt terapia dele é uma gestalt terapia heterodoxa, né? Se eu posso dizer assim, um pouco herética, né? Porque sai do eixo comum da gestalt terapia, mas ele é um profundo estudioso de filosofia oriental, e isso daí a gente tem que realmente reconhecer das contribuições dele, né? Bom, a gente sabe que se a gente está querendo se a gente está querendo produzir uma gestalt terapia que é científica, né, a gente também tem que ter o mesmo tipo de viés quando a gente fala de yoga e de budismo, né? E nós temos diversos autores que entendem yoga e budismo enquanto uma ciência e uma tecnologia, né? Mas voltando a falar que para aquelas culturas naquele período, quando isso foi desenvolvido, muitos anos lá atrás, né, não existia o interesse em separar um conhecimento que fosse filosófico, científico e religioso, né? Mas, de qualquer forma, a gente vê nos últimos anos, principalmente nas últimas 5 décadas, né, um aumento considerável dos estudos, né, inclusive estudando religiosos, né, que se dedicam a isso. Então, tem diversas pesquisas aí com yogis, pesquisas com monges budistas, enfim, para poder mostrar que realmente é um conhecimento que é relevante e tem práticas ali, intervenções que podem ser utilizadas, né? Bom, eu acho que é isso por hoje, né? Bastante informação que eu trouxe aqui. Na quinta-feira a gente vai ter uma segunda live falando um pouquinho mais especificamente sobre práticas meditativas, né? E de mindfulness e sua relação com a Gestalt terapia. E desde já eu agradeço a atenção de vocês e a companhia de vocês durante essa última hora. Muito obrigado para vocês e um ótimo dia a todos. Espero vê-los na quinta-feira, né? Quem puder vir para a live, eu vou mandar por e-mail para vocês o convite da live, né, de quinta-feira, e eu vou abrir agora os próximos minutos para eventualmente a gente tirar alguma dúvida, voltar em algum ponto que vocês têm interesse. E aí vocês podem trazer aqui a sua pergunta através do chat, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver o que vocês colocaram no chat. Michele estava fazendo um comentário, né, mais cedo, logo no começo, quando comecei a falar sobre, né, as contribuições da filosofia oriental. E realmente, né, a gente talvez devesse ler um pouco mais, né, sobre filosofia africana, da Oceania, né, filosofia maori, ou até mesmo de etnias indígenas brasileiras, né, por que não, né? São outras narrativas e são igualmente importantes. Então, a gente também tem que privilegiar essas outras narrativas, né?
O Cláudio Naranjo, Michele, teve um documentário mais recente que foi feito dele, né, alguns anos atrás, e, não me engano, semana passada ou na anterior, por conta do aniversário de falecimento dele, Fundação Cláudio Naranjo, acho que passou isso, né? Eu não pude assistir, porque eu estava trabalhando no horário, né? E eu não pude assistir, mas passou esses dias atrás, tem um documentário sobre ele mesmo, né? Esse é o cara. Quem teve aula comigo, né, sabe que de vez em quando eu comento dele. Mas aquele senhor que a gente vê em alguns vídeos que eu uso em aula é o Robert Resnick, não é o Cláudio Naranjo, né? Eu acho que eles são contemporâneos da época do Fritz na Califórnia, tá? Se não me falha a memória, eles são contemporâneos, né? Mas é o Robert Resnick que ainda está vivo, né? O Naranjo faleceu já, mas o Bob ainda está vivo, né? E é um cara muito legal para poder discutir a prática da Gestalt terapia com um enfoque bem dialógico, né? E algo mais contemporâneo, né? É bem interessante mesmo, né? Muito bom. Cláudia, a Carla está dizendo aqui que gostou das reflexões, né? Carla é coautora comigo e com a Mona Lisa. A Mona Lisa estava aí agora há pouco também, né? A gente fizemos juntos um artigo justamente, né? O TCC da Carla e da Mona Lisa. Excelente texto, né? Daqui a uns tempos, se tudo der certo, a gente manda para publicar e vai ser publicado isso daí. Faço fé nisso, né? Essa discussão sobre meditação mindfulness e a partir de um viés gestáltico, né? Não posso ficar falando muito, né? Senão dou muito spoiler. Mas é um artigo que espero que dê certo no futuro aí, que saia. Texto muito bom. Gostei muito de ter trabalhado com as meninas nisso daí, né? Alexandra, bom, essa live aqui estou gravando, né? Espero que dê tudo certo, que funciona, né? A gravação depois vai ficar disponível, né? No canal do SAT lá no YouTube. Quinta-feira vamos ter uma segunda live e a gente vai ter também nos próximos dias é, o lançamento de um curso sobre meditação, mindfulness e gestalt terapia do Instituto SAT, né? Então é só ficar ligado, acompanha a gente lá no Instagram, né? E também no Facebook, no YouTube, enfim, vai acompanhando a gente vai estar lançando um curso, né, especificamente disso daqui. Quem faz o curso de formação em Gestalt terapia com a gente no Instituto SAT tem uma aula, né, tem um módulo só para estudar filosofia oriental, né? Eu desconheço, posso estar falando besteira, mas eu acho que nenhum outro curso de formação aqui no Brasil tem um módulo dedicado para filosofia oriental. Eu desconheço. Na verdade, o único curso de formação que eu saiba, né, que tem um módulo de filosofia oriental se eu não me engano, no Oregon, lá nos Estados Unidos, né, com dois autores que tem lá, né? Eu até tem um livro deles, deixa eu pegar aqui o livro, né? Por acaso está aqui comigo, porque toda hora eu estou mexendo com ele para trabalho e eu estou montando algumas aulas, está aqui comigo, né? Que é a Eva Gold e o Steve Tzan. A gente não tem esse livro em português, acredito que não vai ter em português, né? Mas eles têm lá faz parte da formação do curso deles de Gestalt terapia, né, módulos sobre filosofia oriental. Bastante incomum isso, né? Eu desconheço, principalmente aqui no Brasil, eu desconheço, né? Vamos lá. Então, Michele, esse livro aqui, né, da Eva e do Stephen, que fala sobre psicologia budista e Gestalt terapia, e tem um artigo meu que já foi aprovado, né? Só estou aguardando a publicação na revista da abordagem gestáltica, na RAG, uma submissão que eu fiz
falando sobre Zen budismo e Gestalt terapia. Só não sei quando é que sai a publicação. Com certeza, assim que sair também eu divulgo nas mídias minhas e do Instituto SAT, né? Temos o texto agora, que desenvolvemos eu, Carla e Mona Lisa, né? E é isso, a gente aos pouquinhos vai construindo, né? Além disso, eu recomendaria o último capítulo do volume 1, daquela coleção que foi organizada pela professora Lilian e pela professora Karina, que é aquela coleção coloridinha da Sumos. No volume 1, que é o livro amarelo, o último capítulo é do Roberto Veras, né? Que ele fez a partir da dissertação de mestrado dele, que fala sobre filosofia oriental e gestalt terapia. Então tem esse capítulo do Veras, a dissertação dele, tem uma outra dissertação também da Rosmaninho, mas assim, realmente isso não tem no Brasil. Tem um texto um pouco mais simples da Patrícia Iano também, mas é um texto dela, é um artigo mais pequenininho, mas que não foi publicado em nenhuma revista. É um texto que acredito que ela tenha produzido para grupo de estudo dela lá da universidade, né? Mas a gente tem muito pouca publicação sobre o assunto realmente aqui no Brasil, né? Enfim, então a gente está começando essa caminhada, né? Espero que eu consiga contribuir um pouquinho para retomar aí essas raízes, né? Pelo menos essa é a minha intenção, né? Bom, a gente está chegando aqui no nosso limite de horário, né? Então eu vou parando por aqui com vocês. Novamente eu queria agradecer muito a participação de todos, né? Espero que a gravação aqui dê certo e aí eu posso colocar isso no YouTube do SAT mais adiante. E se vocês tiverem amigos, talvez, que se interessem pelo assunto, vocês podem depois compartilhar com eles, né? Até agradeceria muito se vocês fizessem isso. Quanto mais gente para essa discussão, melhor, né? Mas volto a lembrar, vou mandar para vocês o convite. Quinta-feira tem mais uma live que eu vou falar especificamente de meditação. E nos próximos dias também vão seguindo a gente vai ter o lançamento aí do nosso curso, tá bom? Se vocês puderem dar uma olhada lá no nosso perfil do Instagram, tem um linkzinho lá do Linktree. Na hora que você tocar lá naquele link do Linktree no Instagram do Instituto SAT, vai abrir para vocês um menu e lá já tem o link de inscrição para esse curso de meditação Mindfulness que o SAT está desenvolvendo, que vai acontecer na virada de agosto para setembro. Tá? Então já a inscrição ela está aberta, mas não está sendo muito divulgada ainda. Vai ser divulgada nos próximos dias. Então, se vocês quiserem também dar uma olhada, né, vocês já podem até se adiantar e garantir a vaga de vocês, tá bom? Mas é isso, minha gente. Queria muito agradecer, né, a participação de vocês. Foi bom estar com vocês aqui e espero revê-los na quinta e talvez aí nos próximos dias, né? Quem sabe no curso ou em algum outro momento. Tá joia? Alexandre, eu vou dar uma olhada lá no link, mas eu acho que o link está funcionando sim. Cabem 300 pessoas, não é possível que eu já bati 300 pessoas tão rápido assim. Mas vocês vão receber por e-mail, tá? Vocês fiquem atentos, vocês vão receber por e-mail o convite, tá bom? E aí qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo também. Fiquem à vontade, vai ser um prazer conversar com vocês, tá bom? Então é isso, minha gente. Um bom resto de terça-feira, que vocês fiquem bem e a gente se encontra por aí. Até mais.